Olá, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou mestre em BIM e hoje eu vou conversar com vocês sobre um pouco da parte conceitual de BIM, né? Qual a relação de política, processo e tecnologia com BIM? Bem, quando a gente entra, quando a gente começa a aprender um pouco sobre BIM, a gente costuma relacionar muito BIM apenas com tecnologia. Ou seja, com o software, que a gente está ali acostumado a usar ou que a gente está aprendendo, como o Revit, o ArchiCAD, o Navisworks, o Solibri, entre outros diversos softwares que a gente tem disponível aí no mercado. E a gente costuma aí, durante esse processo, associar muito bem apenas a tecnologia, como se fosse uma nova tecnologia, que veio substituir, por exemplo, o outro software mais utilizado, que era o AutoCAD anteriormente. Mas não, BIM não é só tecnologia. Ele também é processo e também é política. Tem uma definição que eu gosto muito, que é de um pesquisador australiano, o Sukar, e ele fala que BIM é um conjunto interrelacionado de política, processo e tecnologia, para gerenciar os dados em um formato digital de todo o ciclo de vida da edificação. Mas como assim, Natália? O que é política, o que é processo? Bem, eu vou começar pelo mais fácil que vocês já estão mais acostumados, que é tecnologia. Então, dentro do campo da tecnologia, envolve o software, que são aquelas ferramentas que a gente utiliza para desenvolver os nossos projetos, para gerenciar a construção, para gerenciar o uso da edificação, entre outros usos. E dentro desse campo também tem o hardware, que é todos aqueles equipamentos, os computadores, notebooks, a parte física, que a gente vai ali instalar o nosso software. E todas as soluções tecnológicas que vão aumentar a nossa eficiência, aumentar a produtividade e a lucratividade. Os players envolvidos, ou seja, as pessoas envolvidas nesse campo, são principalmente os desenvolvedores de software e vendedores. O próximo campo é o campo do processo. O que é processo? Bem, processo é esse conjunto de atividades. É o passo a passo, onde você delimita muito bem o início, o fim, as entradas, as saídas. Então, tudo isso é muito bem delimitado, tudo isso é muito bem identificado. Ou seja, é uma estrutura para ação. Qual é esse passo a passo? Qual é esse procedimento que vai, por exemplo, me permitir implementar BIM dentro da minha organização? Veja como isso é importante. Então, processo envolve recursos, envolve as atividades, os fluxos, envolve o gerenciamento, envolve produtos, envolve serviços, tudo aquilo que eu preciso para utilizar BIM dentro da minha empresa. Então, quais são essas atividades? Quais são esses procedimentos? Quais são as etapas? Quais são as entradas? Quais são as saídas? Qual é esse passo a passo que vai permitir que eu utilize BIM, dentro daquilo que eu preciso? Porque também não é só eu simplesmente comprar softwares, não é só tecnologia, mas também eu tenho que definir quais são os meus processos, em que parte que BIM entra dentro desse processo e quais são os meus usos de BIM. E isso ele varia de acordo com a empresa, de acordo com a organização que vai utilizar ou que está utilizando BIM. Então, dentro desse campo, a gente tem os players. Os principais players são as empresas e são os profissionais individuais.
Eles que fazem o projeto, que fabricam, que constroem, que usam, que gerenciam aí os dados da construção civil. E por fim, a gente tem o campo da política, que é focado na preparação de profissionais, na entrega de pesquisa, no desenvolvimento de normas, no desenvolvimento de regulamentos. Então, são os princípios e regras escritas que vão orientar a tomada de decisão. Dentro desse campo, os principais agentes envolvidos são as instituições educacionais e são as autoridades. Então, dentro das instituições educacionais, a gente tem tanto o ensino de BIM, quanto a gente tem o desenvolvimento de pesquisas que vão ali orientar a implementação de BIM, orientar o uso de BIM por parte do mercado. E também temos a questão das autoridades. Como exemplo, a gente tem o BIM Mandate, as normas de BIM aí que estão sendo desenvolvidas para também orientar como as pessoas devem utilizar o BIM. As associações como a CBIM, ela está entre os campos da política e do processo, porque além dela estar focada nessa questão da preparação dos profissionais, na disseminação do BIM, né, que é um dos propósitos dessa série Desmistificando o BIM, ela também tem ali um foco também em entregar serviços, né, em fazer palestras de modo a auxiliar nesse processo de implementação de BIM e como os profissionais, como as empresas vão conseguir implementar BIM dentro das suas organizações. Espero ter clarificado um pouco melhor sobre o que é BIM, né? Não é só tecnologia, mas também é política, mas também é processos. E é esse conjunto mesmo interrelacionado que vai possibilitar o uso de BIM por todas as partes, né? Por todos aqueles que, de alguma forma direta ou indireta, estão dentro da arquitetura, dentro da engenharia, da construção e da operação de edificações. Muito obrigada pela atenção de vocês.